Fala pessoal, tudo bom? Aqui é nossa aula de número 12, em pleno 3 de janeiro de 2019, né? O tempo passa rápido aí. Então é o seguinte, eu fiquei devendo para vocês, né, a configuração do banco de dados com o Node lá, com o nosso curso. Mas antes de prosseguir, eu vou apresentar um programinha aqui que eu vou estar utilizando. Antes, quando eu estava programando em PHP, a gente usava o PHP-MyAdmin. Então, com o Node, eu acabei procurando outras ferramentas e acabei esbarrando nesse aqui, né, que é o RageSQL. Acho que é dessa forma que pronuncia. Para quem usa quem está usando o Ubuntu, pode estar utilizando o Wine, ele funciona muito bem. Quem está com 18.04 pode não ter essa opção aqui, né? Clicar com o botão direito, simplesmente dar um clique que ele provavelmente não vai abrir. Se você está com 18.04, ele está abrindo aqui porque eu fiz algumas modificações. Fiz alguns hacks aqui no meu Ubuntu. Tá? Eu estou usando a interface Unity, né? E fiz um pequeno hackzinho para que ele abrisse. Mas quem está utilizando ele padrão aí, Ubuntu ou talvez outra distro, pode simplesmente abrir, escrever aqui o Wine e esse nome aqui, né, RageSQL, ele vai estar abrindo mais ou menos dessa forma. Bom, como é que o RageSQL funciona? Mais ou menos assim. Eu vou criar aqui uma conexão chamada blog, tá? Que é o nosso curso. Blog. Opa. Aqui é como o meu banco de dados está local, eu estou utilizando o MariaDB. Se alguém tiver dificuldade com o MariaDB em Linux, tal, posta aí, faz a pergunta aí que eu vou estar tentando ajudar aí vocês. Se ficar muito complicado, eu faço uma instalação e faço um vídeo mostrando como foi a instalação e como que cria usuários. No meu caso, como eu não tenho nenhuma base de dados aqui, ó, que é do blog, não está criada ainda, então eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente dar um save aqui, né, salvar, e eu vou mandar abrir, tá? Opa, o bicho abriu na outra tela. Então, ele abrindo aqui, ele vai me apresentar minhas bases de dados que eu já tenho aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova base de dados, né? Botão direito aqui dentro, Create New Database. Então, eu vou criar uma base de dados chamada blog, tá? E basicamente eu vou fazer só isso. Criei, tá aqui a minha base de dados. Eu vou criar só uma tabela aqui. Botão direito, tá em cima, Create New Table, tá bom? Eu vou dar o nome dela de login. Aqui, ó, a gente adiciona os campos, tá? Então vou criar uma tabela chamada id do tipo int. Aqui ele vai estar um auto increment, tá? E eu tenho que definir esse cara aqui como uma primary key, né? Acho que é botão direito em cima e pronto, isso. Bom, como eu falei, sou um pouco novato ainda no nosso colega aqui no RageSQL, então quem está vindo do PHP-MyAdmin ou quem utiliza o Workbench também é bem bacana, dá para modelar de lá. Aqui eu estou usando só para criar o banco de dados, né? Vou colocar um nome aqui para o nosso camarada, é do tipo Vachar, né? Deixar com 50 mesmo. Então, eu posso depois estar fazendo outras aulas mostrando como trabalha lá com o Workbench, certo? Não é tão complicado, sim, tem alguns passos que, pelo menos, é particularidade minha, tá, galera? Vou criar aqui um campo chamado login, também vai achar, vou deixar lá como vai achar, vou criar mais outro chamado senha e vou criar um aqui de status para um ST aqui para ligar, desligar o usuário, né? Então, bom, normalmente quando é int ele costuma deixar 11 aqui, tá automático. Deixa eu ver onde é que eu digo que ele não pode ser nulo.
único. Aqui, ó. Ou seja, ele já vem habilitar nulo, né? Então ele já vem marcado como not null. Pronto, uma vez finalizado, dou um save, ele vai criar minha tabela e aí sim a gente pode estar configurando aqui a nossa conexão, tá? Eu vou fazer o que? Eu vou criar aqui um pequeno módulo, tá? Aqui para a gente trabalhar com o MySQL. Vou criar uma variável chamada var, posso colocar MySQL na minha variável e vou dar um require, tá? E aí eu vou chamar o módulo lá que a gente instalou, que é o cadê ele? É o SyncSQL. Isso. Autocomplete aí me salvando agora dessa vez. Vamos lá. Então vou criar mais uma variável. Então vou criar uma com MySQL, pode dizer que é sync, né? MySQL sync. Tá. E eu vou criar uma function aqui, tá? Então eu vou criar no padrão S6, tá legal? Então é uma função de seta, né? O arrow function. E aqui dentro eu vou criar um return, né? Quando eu executar essa função, eu quero que me retorne uma new MySQL, né? Que é esse carinha aqui, tá bom? Então ele é uma função, abre e fecha chaves. E aqui dentro, o que a gente faz? Eu defino alguns parâmetros, né? Host, tá? Define o host. E o nosso host padrão é 127.0.0.1. Você também pode estar escrevendo localhost, tá? Dependendo aí de como é na sua máquina. Usuários, tá? Do banco de dados. No meu caso é o root, tá? Lembrando que se passar aqui você coloca vírgula, tá? Então, vírgula. Meu password. Password, tá certo. Dá mais um tab aqui para deixar bonitinho. Password, tá certo. No meu caso está vazio, não coloquei senha nenhuma lá. Database. Então a database, né, que eu vou estar trabalhando é a nossa base. Atributo. O interessante, atributo não, estou ficando maluco. A nossa base é blog, tá? Por final aqui, não precisa ponto e vírgula. Um enter aqui e eu vou dar um module.export. Eu vou criar só uma função, é uma arrow function aqui, abre e fecha aspa, return, né? E eu vou retornar quem? Esse carinha aqui, ó. Simplesmente retorna ele. Beleza? Bom, feito isso, uma coisa que seria interessante quando você trabalha com MySQL é você criar usuários para você trabalhar, certo? Como eu gosto de sempre ter um usuário para acessar aquele banco de dados e tal, deixa eu ver aqui se eu consigo criar um usuário aqui. Se eu não encontrar aqui para criar, é sempre bom você ter um usuário extra, tá? Para você estar acessando o seu banco de dados, tá? Então aqui, ó, no rede SQL, você faz o manage dos usuários. Então eu vou criar um usuário chamado blog, tá? Ele é um usuário de localhost, a senha 123456, tá? Eu vou repetir 123456 e eu vou dizer que ele tem, eu vou dar um acesso global a ele aqui, tá?
E você pode limitar ele a só um banco de dados, tá? Mas como eu não vou perder muito tempo aqui, vou simplesmente criar ele. Então a gente tem um usuário chamado blog, tá? E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E um banco de dados com o nome de blog também. Pronto. Criando aqui, então a gente já pode partir para a próxima aula, né? Que é testar a nossa conexão com o MySQL. Até a próxima.